Louvo ao Senhor, meus irmãos, porque isso é uma coisa gloriosa na nossa vida, na nossa experiência, na nossa existência. Então é uma nova condição. Essa nova vida é conferida somente para quem está em Cristo, isto é, o oposto da antiga vida em Adão, escravizada pelo pecado. Romanos 5, 11 a 15. Desse modo, não andamos mais em trevas, mas como filhos da luz. Romanos 5 e 8. Aqui é o capítulo da redenção. Romanos 5 e 8. O capítulo da redenção. Meus queridos, é algo grandioso. É algo grandioso. Nós temos, desse modo, não andamos mais nessas trevas. Portanto, nessa nova posição, nossa nova posição é caracterizada pela salvação em Cristo e por isso desfrutamos de todos os benefícios advindos dessa redenção, os benefícios resultantes, tudo que resulta desta redenção, desta coisa grandiosa e gloriosa feita por Deus e que está em nosso alcance pela fé. Está ao alcance de todas as pessoas pela fé. É algo maravilhoso. O segundo tópico, meus queridos, é uma vida cristocêntrica neste mundo. Mas é possível uma vida cristocêntrica, uma vida onde Cristo é o centro, Cristo é o âmago, onde Cristo é o cerne, onde Cristo é o núcleo? É possível sim. Não para o homem natural, porque nos diz a palavra, 1 Coríntios, no capítulo 2, nos diz que o homem natural não entende. O homem natural não entende. E na epístola ainda dá razão. E não podia entender de fato, não pode entender, porque parece loucura. Para o homem natural parece loucura. Então, segundo tópico, irmãos. Aqui, embora o pecado tenha adentrado ao mundo, Deus projetou a primazia de Cristo na remissão dos pecadores e na restauração de todas as coisas para o louvor de sua glória. Doxologia, para o louvor de sua glória. O Senhor da glória, o Criador dos céus, Criador da terra, o Rei da glória, Criador do ser humano, e na sua infinita sabedoria, que vê todas as coisas ao mesmo tempo. Deus conhece a identidade e quantos dias vai viver o último ser humano que nascer na terra. Quando vai ser? Não sabemos. Mas Deus já sabe o nome que este ser humano vai receber de seus pais. Deus já sabe se este ser humano receberá um apelido de seus familiares. Deus já sabe se este ser humano vai morrer na juventude ou na ancianidade. Deus já sabe absolutamente tudo deste ser humano, o último exemplar dos humanos que vai nascer na terra. Deus sabe. E Deus se preocupou com a vida desta pessoa, com a história desta pessoa, com a salvação desta pessoa. E Ele propusera em Cristo a redenção desta última figura humana que vai nascer neste mundo. Para o meu coração é confortador. Para a minha mente é exortação, e para o meu coração é consolação. Primeiro item, a revelação do mistério. Mistério foi divulgado, foi muito popularizado no catolicismo romano.
por que é que o senhor fala tanto de catolicismo? Foi a praga que eu conheci até conhecer Jesus. Foi o engano que eu estive envolvido. Foi lá que eu perdi toda a minha família. Quando eu nasci, minha avó materna já tinha morrido. Quando eu nasci, meu avô paterno já havia morrido. E quando eu tinha 12 anos, o meu avô materno faleceu naquele engano maldito. Quando eu tinha 22 anos, a minha avó paterna faleceu naquele engano maldito. Ou seja, toda a minha geração, todos os freires e santos de Portugal, ainda hoje estão envolvidos na maligna idolatria. Freires e santos do Brasil estão envolvidos na maldita idolatria. Então eu falo daquilo com propriedade. Então eu estava falando de mistério. A religião divulgou o mistério de uma forma muito profunda. A pessoa lá queria saber, porque o homem tem essa vontade de saber. E perguntava lá ao religioso, o padre, o catequista e tal, e o que é isso assim? É mistério. Isso assim é mistério. Isso assim é mistério. E respondia com mistério. Nem eles sabiam, porque o infeliz que enganou ele já dizia que era um mistério. E foi assim até hoje para muitos. Mas aqui, meus irmãos, mistério é do grego, mistério, e significa o que deve ser esclarecido. Glória a Deus pela revelação do mistério. Então, o mistério. A revelação do mistério, a frase descobrindo-nos o mistério da sua vontade, 1:9, sinaliza a revelação da verdade que estava oculta aos santos de Deus. Os patriarcas morreram sem saber. Jesus disse: bem-aventurados os vossos olhos que veem o que eles queriam ver e não viram. Bem-aventurados os vossos ouvidos que ouvem o que eles gostariam de ouvir e não ouviram. Vós sois bem-aventurados. Glória a Deus. Essa verdade diz respeito aos decretos eternos que Deus planejara por sua soberana vontade, o beneplácito, a vontade de fazer o bem, o beneplácito, sua soberana vontade, a sua soberana vontade com o propósito de salvar os pecadores, João 3:16. Essa vontade divina é revelada segundo o seu beneplácito, isto é, de acordo com o que lhe agrada fazer por amor e misericórdia. Isso é profundo, isso é glorioso. Romanos 9:15-16, Romanos 11:32. Sua vontade foi executada conforme o seu desígnio por intermédio de Cristo, para que o Filho em tudo tivesse a preeminência, ou seja, toda a divindade de Deus em Cristo, todo o poder de Deus em Cristo, toda a glória de Deus em Cristo, todo o amor de Deus em Cristo. Por isso é que ele é a expressa imagem da sua pessoa. Por isso é que Jesus reside em Cristo corporalmente toda a plenitude da divindade, a plenitude de Deus em Cristo. Quando hoje os perversos vão na nossa porta e dizem que nós não podemos deveríamos nem louvar, cantar o hino a Jesus, porque ele não é Deus, eles estão fazendo o papel de Satanás, renovando os votos diários, o perverso, né?
o perverso lá do terceiro século e fazendo maldade espiritual, desviando as pessoas do caminho de Deus. Então, meus irmãos, isto é algo grandioso para que ele tivesse a preeminência, para que o Filho tivesse a preeminência. E Jesus já sabia disto no seu ministério. Ele disse: o Pai a ninguém julga. Olha, escutem aí, fariseus, escutem aí, doutores da lei, escutem aí, hipócritas, escutem, o Pai a ninguém julga, o Pai deu ao Filho todo juízo. E quando ressuscitou, disse: todo poder me é dado, me foi entregue nos céus e na terra. É algo grandioso, tudo para a glória e louvor do Senhor, tudo para louvor da sua glória. O item 2, a plenitude dos tempos. E quando foi? Senhor, quando é? Quando acontecerá? Restaurará tu neste tempo o reino a Israel? Olha aqui, plenitude dos tempos. Paulo revela que o plano divino é fazer convergir em Cristo todas as coisas, ou seja, tudo que houve de perda vai voltar a ser ganho. Convergir em Cristo todas as coisas, 1:10. Isto inclui tudo que foi criado por Deus para Cristo e que subsiste em Cristo. João 1, de 1 a 3, Hebreus 1, 2 e 3. Implica dizer que todo o universo, os céus, a terra estarão submissos à autoridade e soberania de Cristo. Romanos 14, 11, segundo aos Coríntios 10 e 5. Nesse sentido, a ruptura provocada pelo pecado de Adão é restaurada completamente em Cristo. Essa declaração não tem conotação universalista. E o que é conotação universalista? É uma coisa que o diabo inventou e alguns teólogos absorveram, que no final o diabo vai voltar para o céu. No final os demônios vão... Deus é tão bom. As doutrinas dos demônios, elas têm o poder terrível de seduzir, é porque ele exalta muito a Deus. O demônio exalta muito a Deus. Lembra da mulher endemoniada, a moça que adivinhava, dizendo: esses homens que nos pregam aqui são verdadeiros, tal e tal. Pois é. Então a doutrina universalista, ela diz, tem a seita adventista e outros que têm aspectos universalistas. Alguns aspectos universalistas. E tem os universalista completos, que diz o seguinte: Deus é tão bom que Deus não deixará o diabo fora. É muita loucura, mas é muita loucura. Como é que se Deus é tão bom e não vai deixar o diabo fora, fazer uma maldade tão grande com seu filho, fazendo o seu filho ser tentado desde o nascimento, sofrer desde o nascimento as armadilhas do diabo. Então, se Deus seria tão bom para proteger o diabo, seria tão ruim que não tinha protegido o seu filho. A mentira de Satanás. Se não tiver Bíblia nas mãos e no coração, cai. Então, não tem nada a ver com o universalista. A ideia de que no fim todos serão salvos. O universalista é coisa diabólica. A ideia de que no final todos serão salvos, mas que finalmente tudo será como Deus planejou. Significa isto: tudo será como Deus planejou. Cristo é o cabeça da igreja e também a cabeça do universo. É o juiz, ele é o rei dos reis, o senhor dos senhores. Está escrito de Cristo. O que era atribuído a Deus pelo profeta Isaías, nas Escrituras e em vários lugares, no Apocalipse é atribuído a nosso Senhor Jesus Cristo. A dispensação ou administração desse plano será na plenitude dos tempos. Aqui a palavra grega para tempos não é cronos. Não é cronos, que cronos fala de cronologia. A palavra grega para esse termo é kairos e não cronos, que se refere ao tempo divino previamente determinado para que todas as coisas estejam sob o domínio de Cristo. Dentro do cronos
tudo tem fim. Dentro do Kairos, nada tem fim. Nada que glorifica o Senhor terá fim. A glória é eterna, é para sempre. O poder é eterno, é para sempre. O trono, o salmista já cheio de graça, o teu trono, ó Deus, subsiste para sempre. É algo grandioso, irmãos, é algo maravilhoso. O terceiro item aqui, meus irmãos, eu fiz foi voltar, eu me atrapalho, eu estou usando material improvisado. O terceiro item aqui é louvor da sua glória. O apóstolo enfatiza que as bênçãos são destinadas aos crentes judeus e gentios. Não faz diferença. Aos crentes judeus e gentios. Aqui todos recebem. A igreja, Paulo muda o pronome nós, ele e os judeus, para o pronome vós. Vós também vós, os gentios, indicando que em Cristo os crentes de ambos os povos são herdeiros da promessa. Efésios 1, 11 a 13. Ele ratifica igualmente que o propósito da eleição não é outro senão louvar e glorificar a Deus. É louvor da sua glória. Efésios 1, 12 e 14. Isso assinala não somente adoração com palavras e ações, mas também levar outros a fazer o mesmo. 1 Pedro 2 e 12. Os verdadeiros adoradores, eles adoram e eles incentivam a adoração. Eles bendizem e eles levam as pessoas a bendizer. Eles fazem a sua parte e levam as pessoas a sentir a necessidade de participar. É glorioso, é maravilhoso. Por conseguinte, tudo que somos, fazemos ou possuímos vem de Deus, pois começa a sua vontade, e culmina na sua glória. É muito bom. Um comentário extremamente oportuno, muito bem feito, algo glorioso, algo glorioso. Fazemos por conseguinte, tudo que somos, fazemos ou possuímos vem de Deus. Ninguém produz nada, nós não temos nada nosso. Vem de Deus, pois começa na sua vontade e culmina ou termina na sua glória. É muito bom saber. É o slogan da minha pequena escola, Unicresce, é bom saber. O terceiro tópico, meus amados, aqui é o Espírito Santo, penhor da nossa herança. O que é penhor? Penhor é uma garantia. Alguns bancos têm departamento de penhora, onde é dada a garantia por aquilo que eles entregam à clientela. O Espírito Santo desempenha importante papel no plano de salvação, idealizado por Deus Pai. Idealizado por Deus Pai. Veio da sua mente santa e volta para a sua glória. O primeiro item aqui, o selo do Espírito Santo. Aquele que ouve a palavra de Deus, o evangelho da salvação, e que por meio da fé se rende a Cristo, recebe o selo do Espírito Santo no momento da conversão. Tito, capítulo 3, versículo 5 a 7. Isso aqui dá um nó na cabeça de tradicionais. Durante muitos séculos negaram a atualidade dos dons. Ainda hoje nega-se por aí a atualidade dos dons. Não, quando morreu o último apóstolo, morreu os dons espirituais. Acabou a história do falar em línguas, acabou a história da profecia oral, a profecia vernacular. Não, porque na época dos apóstolos era necessário porque não tinha Bíblia. É mais um engano dos próprios religiosos, mesmo ele não tendo a finalidade de enganar, mas termina contribuindo para o engano. Por quê?
Quando morreu o último apóstolo, não existia um ser humano na Terra que tivesse o Novo Testamento. O Novo Testamento existia. Sabe como? O livro de Mateus, na Judéia. O livro de Marcos, na Galileia. O livro de Lucas, lá em Antioquia. O livro de João não existia, estava lá na Ásia, não se sabe onde estava. E assim por diante. Não tinha sido organizado as escrituras no aspecto de coleção. Já existia tudo, mas não estava na mão de ninguém completamente. Estava completamente espalhado, como quando a neve cai. Aleluia! A palavra estava na mão da igreja, mas era como orvalho, uma gota aqui e outra ali. Então os dons espirituais foram necessários a Pedro, foram necessários à sua época. Os dons naturais e os dons espirituais são sempre necessários à igreja. A igreja tem necessidade dos dons espirituais hoje. Houve uma época que a minha igreja, a minha congregação, a minha denominação tinha muito zelo espiritual. Havia, mesmo na ignorância e na rudez do povo, havia poder. Indivíduos que traíam a mulher, ele não era nem doido de entrar na igreja num dia de culto de oração, ele não era doido, porque ali Deus revelava, mandava ele confessar, se levanta e diga o que tu fez, e o cara era desmoralizado. O Espírito Santo é o penhor da igreja. Conseguiram calar o Espírito Santo. Censuraram tanto os ignorantezinhos que falavam para o modo e para o quê, que acabaram com aquilo que eles faziam com amor na igreja, que era orar, buscar a Deus. Tinha deles que era ignorante mesmo, analfabeto de pai, mãe e vó. Mas tinha poder. Eu estive lá, eu conheci, eu sou um dos tais. Vamos falar dos dons. Glória a Deus. Nos tempos bíblicos, o selo era usado como um sinal de propriedade e posse pessoal. Só era usado o selo por pessoas importantes. O selo era do homem importante, o administrador importante. O selo era usado por pessoas com autoridade. Ao conceder o Espírito Santo ao crente, Deus identifica os que pertencem a Cristo, pois o Espírito testifica daqueles que são filhos de Deus. Romanos 8, 9, 15 e 16. E o maligno não lhe toca. Esse tem o selo de Deus, esse tem dono. 1 João 5 e 18. A finalidade de selo é esta. Antes, a terceira pessoa da Santíssima Trindade tem o papel fundamental de regenerar, ou melhor, assim a pessoa da terceira, a terceira pessoa da Trindade. Regenerar, purificar e santificar o pecador. 1 Coríntios 6, 11. Ele é quem convence o ser humano do seu pecado. Preciso me corrigir.
Ele convence o ser humano da justiça de Deus em condená-lo, se não houver arrependimento. Ele é quem convence do juízo, é justo o juízo de Deus. Quando Deus disse a Abraão que ia arruinar Sodoma e Gomorra, Abraão questionou o Senhor. Destruiria o juiz de toda a terra, o justo com o injusto? Seria justo? Se tiver 10 justos em Sodoma, na verdade ele começou com 50, caiu para 10. E Deus disse, se eu encontrasse 10, salvaria a Roma antiga, a Roma sodomita da destruição. Então, meus irmãos, a gente aprende muito na palavra de Deus, porque o Espírito é quem convence do pecado, da necessidade de arrependimento e da justeza de Deus ao condenar esse incrédulo, esse ímpio que rejeitou a solução de Deus. E que também produz no crente o verdadeiro relacionamento com Deus por meio do fruto do Espírito. A bondade, a misericórdia, o fruto do Espírito. É ele que faz isto. Gálatas 5, 22 e 23. O segundo item aqui desse último tópico é o penhor da nossa herança. Só tem herança se for o filho ou adotado. O termo grego arabon, ou arrabon, eu nem conhecia esse termo, pode ser trazido como depósito, traduzido como depósito, ou penhor, garantia, ou ainda primeira parcela. Eu não digo que o homem é bom. O homem é bom, o homem conhece. Primeira parcela. A palavra tem origem semítica. Tem alguma coisa aqui. A palavra tem origem semítica e era usada nas transações comerciais para assegurar o preço ou garantir o pagamento de algo. Tinha que ser Paulo mesmo. Tinha que ser Paulo mesmo, o doutor dos gentios. Tinha que ser Paulo. A palavra não é uma palavra grega em si. Não é uma palavra grega. O grego usado aqui é por empréstimos, ela tem origem semítica. Transação comercial. E a finalidade era garantir. Garante a nossa herança. A palavra tem origem semítica, era usada nas transações comerciais para garantir o pagamento de algo. Paulo ensina que o Espírito Santo é o depósito que garante a nossa herança em Cristo, segundo aos Coríntios 1, 21 e 22. Tudo isso significa que aquele que tem o selo do Espírito Santo tem a salvação garantida. Tem a salvação. Ele foi adotado, selado, faz parte. Isso não quer dizer que o crente está salvo para sempre, independente de sua conduta. Claro que ele tem que mostrar aqui o seu lado arminiano, e é bem-aventurado a divisão, uma espécie de cisma teológico entre o arminianismo e o calvinismo. Aí fizeram do arminianismo, que eu louvo a Deus pelos homens do passado, glorifico ao Senhor pelos estudiosos do passado. O Armínio, ele estudou, Jacobo Armínio estudou as Escrituras e estudou usando
a lente de Deus. O Calvino estudou as Escrituras e estudou usando a lente da cultura. Eu poderia mudar em relação ao Armínio. O Armínio usou a lente da fé. Ele não era um homem culto, mas parece-me ser de um grau menor de cultura do que o Calvino. E o Calvino era um homem muito culto e estudou as Escrituras e penetrou nesses, nesse terreno do mistério da salvação com a mente do conhecimento. Os resultados é que o Armínio aplicou da forma bíblica mais elementar e o Calvino aplicou da forma bíblica mais cultural, mais profunda. E pós-Calvino surgiu o abuso. E o pós-Armínio surgiu a rudez. Na rudez, eu vou começar pela rudez porque eu sou meio rude. Na rudez das denominações e da minha gloriosa e maravilhosa Assembleia, alguns, pela rudez, acham o seguinte: o sujeito aceitou Cristo, passou 5 anos na igreja, ficou bastante conhecido pelo seu trabalho e participação, mas se envolveu no mundo, caiu no pecado e teve o nome apagado no livro da vida. Aí passou, vou ficar na casa dos 5. Passou 5 anos na corrupção, nas quebradas do pecado, e nestes 5 anos ele constituiu uma família falsa, fora da sua família legítima, ele se envolveu com drogas, com vícios e tal, aí reconciliou-se. Ao se reconciliar, ele tem o nome reescrito. E passou mais 5 anos vivendo bem e, no final, foi denunciado por uma filha do casamento, da relação espúria, lá uma filha adulterina, e ele, revoltado com a filha adulterina, saiu da igreja e passou mais 5 anos desviado. Aí o nome foi apagado. Adoeceu e ficou grave a situação, e o pastor foi visitar ele, orou por ele e propôs a reconciliação. Ele reconciliou-se com Jesus 15 dias antes de morrer, aí o nome foi reescrito. Ou seja, isso é uma rudez dos que defendem o arminianismo de uma forma rude. Aí vem a forma grosseira do calvinismo. Uma vez salvo, salvo para sempre. O sujeito aceitou Cristo porque ele é predestinado. Aceitou Jesus e está na igreja calvinista. Tenha o nome que tenha, o nome que tiver. Ele está predestinado porque ele aceitou Cristo e é um predestinado. Mas acontece que as mesmas coisas que aconteceram com o arminiano aconteceram com ele. E ele não teve o nome apagado. Ele não terá o nome apagado, e se ele morrer assim nesse estado, ele realmente não era salvo. O tempo que ele passou na igreja passou de besta, perdeu o tempo total. Não foi salvo, nunca foi, ele não seria salvo. Porque se ele fosse salvo, ele não teria se afastado. Isso não tem fundamento nas Escrituras, senão o ensinamento de Jesus seria rudimentar. Jesus ensinou para a gente vigiar e orar para não cair em tentação,
Quem está em pé, cuidado que não caia, está escrito na palavra. E no Antigo Testamento já tinha a doutrina do pai justo e o filho injusto, e o pai injusto e o filho justo, lá em Ezequiel, e não tem o menor fundamento para a teologia da loucura calvinista. Não é a teologia do Calvino, é a teologia dos loucos calvinistas, que defendem esta salvação forçosa. Uma vez salvo, salvo para sempre. Faça tudo que, se fizer tudo que o diabo ordenar e gostar, mas se era salvo, está salvo e o diabo vai perder. Essa é também uma estupidez. Então, o Armínio estudou a Bíblia com a lente da fé. O Calvino estudou a Bíblia com a lente da cultura. Foram dois resultados diferenciados, e o pós-Calvino e o pós-Armínio fizeram trouxeram o desastre. E como é que as Escrituras expõem? É que uma vez salvo em Cristo, salvo para sempre se permanecer em Cristo. É maravilhoso. É maravilhoso. Quem é salvo, permaneça. Quem é salvo, permanece. E pode cair, não ficará prostrado. Glória a Deus! Vamos concluir. Eu nunca pensei em entrar no calvinismo aqui, mas se fez necessário. Tudo isso significa que aquele que tem o selo do Espírito Santo tem a salvação garantida. Isso não quer dizer que o crente está salvo para sempre, independente de sua conduta, mas que a redenção está validada aos eleitos em Cristo que permanecem fiéis. Mateus 24:13. Tem fundamento inabalável. É inabalável. A doutrina de Deus é inabalável. Inabalável. Eu, como estou passando por essa coisa que vocês também estão, o vídeo vai ficar um pouquinho menor, mas mesmo assim é muito importante. Vamos para Mateus 24:13, só para você sentir a firmeza da doutrina. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Uma vez salvo, salvo para sempre, se permanecer. Permaneça com Jesus, seja uma bênção na sua igreja, seja abençoado. Conclusão. Nessa porção da epístola aos Efésios, o plano divino revelado resulta na reconciliação do ser humano com Deus por meio de Cristo e na restauração de todas as coisas visíveis e invisíveis. Ambos os propósitos devem redundar em louvor e glória ao Deus eterno. Na plenitude dos tempos, todo o desígnio divino será, ou melhor, estará plenamente executado, plenamente, não tem vaga para descuido. Tudo será para o louvor e a glória do Senhor, pelo beneplácito da sua vontade. Ele propôs, ele fez, ele ajudou a fazer. Ele nos ajuda a vencer. Que Deus abençoe você, meu querido irmão, querida irmã. Ajude os outros, faça alguma coisa, fomos chamados para isto. Bendito Deus, Pai Santo, Pai querido, te louvamos, te exaltamos, bendizemos a Ti pela Tua bondade. Obrigado, doce Espírito Santo. Obrigado, Senhor da glória. Obrigado, meu Deus, pela Tua bondade, grandeza, pela Tua compaixão e amor para conosco. Obrigado pela Tua igreja
pela nossa denominação, pelas muitas denominações da tua igreja. Guarda os meus irmãos da graça e vigor a cada um, dá valor, Senhor, a cada um, fortalecendo o ânimo, fortalecendo a vida, dando graça. Pai bendito, Senhor da glória, ouve a nossa oração. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te cubra com a sua destra, com a destra da sua justiça. Amém.